Você sabia que há muita gente hoje pagando caro pelas bobagens que falou no passado? Que há muita gente hoje sofrendo, gemendo pelo que disse, pelas palavras que disse lá atrás? Sim, há muita gente hoje que perdeu o casamento por causa de palavras trocadas com o ex-cônjuge. Há muitos pais separados de seus filhos hoje que não se falam por causa de palavras, de insultos trocados. Há muitas pessoas públicas que perderam toda a sua reputação, seu respeito, por causa de coisas que falaram. E são muitos os exemplos que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu quero falar com você hoje sobre o poder das palavras, porque muita gente pensa que pode sair por aí falando o que lhes der na telha e sair ileso com isso. Há muitos que, com a boca, atiram para todos os lados. Usam a boca para falar absurdos. Usam a boca para insultar, para xingar. Usam a boca para fazer críticas gratuitas. Críticas apenas pelo prazer da crítica. Há aqueles que usam a sua língua para contar mentiras, espalhar fake news. Sim, destruir a reputação de outras pessoas com mentiras e calúnias. Há os que fazem das fofocas uma profissão e outros que alguns ganham dinheiro com a fofoca, outros não ganham nada, só destroem espalhando fofocas. Falam mal dos outros, rogam praga, desejam o mal para as pessoas expressamente, e a internet trouxe um canal aberto para as pessoas fazerem isso em abundância. Ou seja, falam daquilo que está cheio o seu coração e não pensam que estão plantando. Sim, palavras também são sementes. E mais do que sementes, olha só o que o Senhor Jesus falou sobre as palavras. Você pode ler isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 36. Ele disse: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Veja que expressão curiosa. Ele disse que nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que dissermos. Vamos dar conta no dia do juízo dessas palavras ociosas. Ou seja, logo aqui nós entendemos que palavras podem ser ociosas, ou seja, não servir nenhum proveito, nenhum propósito, ou elas podem servir algum propósito. Elas podem ser úteis. E Jesus disse que as palavras ociosas, palavras desnecessárias, as palavras jogadas fora, as palavras faladas por falar, elas vão pesar para nós no dia do juízo. Preocupante isso, não é? Até assustador, de que cada uma das nossas palavras está sendo gravada, registrada nos registros celestiais. Eu fico por dentro, eu fico rindo, né? Só um parêntese aqui, eu fico rindo por dentro quando eu ouço as pessoas debaterem sobre privacidade. Ah, porque a privacidade e tal, a privacidade, que a internet e os dados e tal, as câmeras, a gente tem que lutar pela privacidade. As pessoas falam muito em privacidade quando elas não sabem que Deus sabe tudo a respeito delas. Elas não pensam que Deus sabe tudo, até o que está dentro delas, que elas nunca falaram, só pensaram, e vão dar conta. Todos nós vamos dar conta disso. Vamos prestar contas no dia do juízo.
Então, ele continuou dizendo: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quer dizer, as nossas palavras podem ser testemunhas de defesa ou testemunhas de acusação. Muito bem. Então você, eu, todos nós, temos de ter cuidado para não ficar criando provas contra nós mesmos, testemunhas de acusação contra nós através das nossas palavras, porque nós hemos de dar conta delas, e elas ou nos justificarão ou elas nos condenarão. Portanto, você tem que pensar, primeiramente, que as palavras estão ou te ajudando ou elas estão te afundando, te levantando ou te colocando para baixo, te fortalecendo ou te enfraquecendo. As suas palavras. E você, e somente você, tem controle sobre elas. Não adianta você ficar culpando ninguém, porque é você que fala o que você quer falar. Aliás, muitas pessoas confundem esta questão de liberdade de expressão, não é? Pensam que porque elas são livres para falar o que quiserem, elas podem de fato falar o que quiserem sem nenhuma consequência. Sim, Deus nos deu liberdade. Nós somos livres. Você é livre para falar o que você quiser. Mas não esqueça que liberdade para falar o que quiser não significa que você deve falar tudo o que quiser. Nós podemos ter muitas liberdades, mas nem tudo que eu sou livre para fazer, eu devo fazer, porque eu tenho que saber das consequências. Então, cuidado com essa ideia, não sou livre, eu falo o que eu quero e tal, ninguém vai me calar e tal, eu tenho a minha opinião. Cuidado, porque você pode estar juntando provas contra você mesmo, formando testemunhas contra você mesmo, através das suas palavras, descuidadas, ociosas. Sabe, Jesus também ensina, em outra parte, ele fala que as palavras são espírito. Palavras são espírito. Ou as suas palavras têm um espírito de vida ou um espírito de morte. As palavras, elas podem, você pode ver isso, por exemplo, facilmente. Quantas vezes você ouve uma palavra, uma notícia, imediatamente seu coração acelera, você sente um frio na barriga, você sente os joelhos trêmulos por causa de uma palavra. O seu corpo reagiu a uma palavra que você ouviu. Porque aquela palavra trouxe um espírito de medo, de preocupação, de temor, de perda. A palavra tinha espírito, ela carregou um espírito. Da mesma forma, você pode ter se sentido muito feliz, alegre, quando você recebeu uma boa notícia, uma boa palavra. Não é verdade? As palavras, elas têm espírito, e como espírito, elas possuem as pessoas que as falam e as pessoas que as ouvem. As palavras, como espírito, elas influenciam tanto quem fala quanto quem ouve. Porque antes de alguém ouvir as minhas palavras, eu as ouço. Eu as ouço duas vezes, porque eu pensei primeiro, antes de falar, e quando eu falei, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu ouço as minhas palavras antes de qualquer pessoa. Então elas influenciam a mim e elas influenciam quem me ouve. E se elas são espírito, qual espírito elas estão transmitindo? Qual é o espírito? Então não pense que palavras são meras informações, dados, são letras apenas que transmitem dados. Não, elas têm mais do que informação, elas têm espírito. Você pode transmitir com um simples bom dia um espírito bom, ou você pode transmitir também com um bom dia um espírito de desdém, um espírito mau, sim ou não. Você pode falar um bom dia sorrindo, com alegria de ver aquela pessoa que acabou de chegar, ou você pode falar um bom dia de desprezo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você traduz desprezo com as suas palavras. Então, todos nós temos que prestar atenção
naquilo que estamos falando. Cuidado para que você não traga para si o mal através da sua própria boca. Cuidado para que você não acumule ira de Deus e juízo para você mesmo através daquilo que você está falando. Então, o que eu tenho que fazer, bispo? O que eu devo fazer? Eu vou contar uma história para você. Você já deve ter ouvido falar da história das três peneiras, não é? Se você ouviu, você vai lembrar agora. Se não ouviu, vai ficar sabendo. Um sábio foi abordado por um homem e chegou a ele dizendo assim: Olha, eu vim aqui lhe dar uma informação que eu acho que é do seu interesse. Eu quero lhe contar uma coisa a respeito de um amigo seu. Esse homem disse para o sábio. E o sábio falou: Peraí, antes de você me falar, antes de você me contar isso aí sobre o meu amigo, eu quero saber se você passou a informação pelas três peneiras. E o homem falou assim: três peneiras? O que quer dizer isso, as três peneiras? Bom, o sábio respondeu: Vamos peneirar o que você vai me dizer. Primeiro, né? Vamos usar essas três peneiras. Se você não conhece, presta bem atenção. A primeira peneira é a peneira da verdade. O sábio disse: O que você vai me contar sobre o meu amigo é verdade? Você tem certeza que é verdade? E o homem, já pensando assim, falou assim: Bem, eu não tenho certeza se é verdade. Foi o que eu ouvi. Alguém me contou, mas eu não sei se exatamente é verdade. Aí o sábio falou: Ah, ok. Segunda peneira. Segunda peneira é a peneira da bondade. Você tem certeza que essa informação passou pela peneira da bondade antes de você me contar? E o homem, já meio encabulado, respondeu: Bom, eu confesso que não. Então tá, então a terceira peneira é a peneira da utilidade. Você pensou bem se o que você vai me contar a respeito do meu amigo é útil para mim? E o homem respondeu: Útil? Bom, na verdade, não vai ser útil para o senhor. E o sábio então disse: Bom, se o que você quer me contar não é verdadeiro, não é bom e não é útil para mim, então, por favor, guarde-o apenas para você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.